enjoying the series on the Apocalypse? Quem aqui tem gostado da série Apocalipse? Amém. Yeah, you know, Revelation is this incredible book. Revelação, o livro de Apocalipse é um livro fantástico. And it actually makes a promise. E faz uma promessa. Revelation is the only book where you get a promise that you're going to get blessed if you read it or listen to it. O livro de Apocalipse é o único livro que tem uma promessa de bênção se você ler e estudar ele. And sometimes we're scared to read Revelation. E às vezes a gente tem um pouco de medo de ler esse livro. In fact, when Fabi, Alvin and I were talking about the series, Então, na verdade, quando eu e o Fábio estávamos falando sobre essa série Apocalipse, I told him, I said, I'd love to read Revelation. eu falei, nossa, eu adoraria ler Revelação, Apocalipse. He said, are you crazy? Você está doido? But Revelation to me is so exciting. Mas na verdade, esse livro de Apocalipse para mim é muito animador. And tonight we're going to be talking about one small aspect of the second coming. E nessa noite nós vamos falar sobre um pequeno aspecto sobre a volta de Jesus. And I've actually titled this message, The End of the End. E o nome dessa mensagem de hoje é o fim do fim. So let's have the first couple of slides. Bom, vamos colocar os slides aí, por favor. I'm going to date myself here, but y'all don't laugh at me, okay? I'm very sensitive about my age. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha idade aqui, mas eu sou um pouco sensível sobre isso, para vocês não darem risada. But I actually came to Christ before most of you were born. Mas na verdade eu aceitei Jesus antes da maioria de vocês até nascerem. Don't laugh. Não dê risada. Eu sou bem Very sensível. sensitive about my age. Sou bem sensível acerca da minha idade. And back in the 70s and 80s, E nos anos 70 e 80, there was a feeling in the church that Jesus could come at any moment. havia uma sensação da igreja que Jesus poderia vir a qualquer momento. Now we talk about it today, Nós falamos sobre isso hoje. and in some churches they talk about it a little bit more. Em algumas igrejas é falado um pouco mais. But there was a feeling in the church in the late 70s and into the early 80s. Mas havia uma sensação, um sentimento nas igrejas dos anos 70 e no início dos anos 80 que isso era bem And forte. it was a strong feeling that Jesus could come at any time. E era uma sensação bem forte que Jesus poderia vir a qualquer And momento. this book had a lot to do with that. E esse livro foi um livro que despertou isso. Maybe you've heard of Hal Lindsey. He's still around. He's a good guy. Talvez você ouviu falar desse camarada, o nome dele é Hal Lindsey, ele ainda é vivo. The late great Planet Earth at this time had sold 15 million copies. E esse livro, que quer dizer, né, o último grande planeta Terra, que vendeu mais de 15 milhões de cópias. I think up to now it's sold probably 20 or 25 million copies. That's a lot of Até books. hoje chegou até 25 milhões de livros vendidos. And it was the top-selling book in the entire decade of the 70s. It outsold every secular book and every Christian book. E na verdade foi o livro tipo o best-seller, o que mais vendeu nessa década em toda a história, em todos os outros livros da época. And one of the things that made the book so interesting was because he made it sound like Jesus was going to come tomorrow. E uma coisa interessante que esse livro, a mensagem que esse livro passou, era como se Jesus fosse voltar amanhã. And he examined all the biblical prophecies. E ele examinou todas as profecias bíblicas. And he didn't set a date, because we know better than that. Ele não deu um dia, um horário, porque a gente sabe que não é bem assim. But he did bring us right. He brought his book right to the point of saying Jesus was going to come in the early 80s. Mas ele deu a entender no seu livro de que Jesus voltaria no início dos anos 80. And so there was this spirit of anticipation. Então havia essa sensação de antecipação. And when I was in youth group, we even had rapture practice. E quando nós estávamos no culto de jovens, a gente até praticava o dia do arrebatamento. Ensaiava. Because when you're teenagers, you'll do anything, right? Porque quando você é adolescente, você faz qualquer coisa, né? So the youth leader would make us all stand up. E aí o líder de jovens falava para todos nós se levantar. And we practice. E a gente treinava. But I never could jump very high. Mas eu não conseguia pular muito alto. You know the whole thing, white man can't jump?
White guys can't jump. Dizem que homens brancos não conseguem pular. Okay, it's true. E é verdade. I just can't jump, and I was always worried. E eu estava sempre assim preocupado. I thought, I hope Jesus is strong, because I sure can't jump very Eu high. espero que Jesus seja bem forte para me carregar, porque eu não consigo pular muito alto. But there was this anticipation. Mas havia essa antecipação. And then over the years, the anticipation just kind of died out. E aí, ao longo dos anos, essa sensação da volta de Jesus começou a morrer aos poucos. And I think that's dangerous. E eu acho que isso é perigoso. Because Jesus could come tomorrow. Porque na verdade Jesus poderia vir amanhã. But then again, he may come in 1,000 years. Mas também não sabemos, pode demorar mais 1000 anos. But it's so important for us to have our hearts ready, whether he comes tonight or whether he comes in our children's lifetime. Mas é muito importante para nós estarmos com o nosso coração no lugar certo. Se Jesus vem hoje à noite, ou ele vem quando nossos filhos se tornarem adultos. But in the 70s and 80s, the emphasis was on the rapture. Mas nos anos 70 e 80, toda a ênfase era dada ao arrebatamento. And we all knew that Jesus was going to rapture us. E todos nós sabíamos que Jesus iria nos arrebatar. And we don't have to worry about anything. E que a gente não precisa se preocupar com nada. All that bad stuff, you know, the 7 trumpets, Aquele negócio das 7 the trombetas 7 bowls of God's wrath, e das 7 taças da ira de Deus. that's for the lost people. Isso é coisa para os perdidos. Christians don't have to worry about that. We're going to get raptured. Os cristãos não precisam se preocupar com nada disso, porque nós seremos arrebatados. But you know, for almost 40 years, I've been studying the Bible, studying the New Testament. Mas por quase 40 anos eu tenho estudado a Bíblia. And I'm just not quite sure it's like that. E eu não tenho a certeza que será bem assim. In fact, I can't find any place in the Bible where God takes his people out of tribulation. Mas eu não consigo, na verdade, descobrir nenhum lugar na Bíblia onde Deus remove o seu povo da grande tribulação. He always sustains his people in the midst of tribulation. Na verdade, a Bíblia sempre fala que Deus sustenta o seu povo durante a tribulação. So we're going to look at the moment when Jesus comes back. Então nós vamos dar uma olhadinha no momento que Jesus retorna. But we're going to look at it from several different angles. Mas nós vamos olhar diante de vários ângulos diferentes. Now, we're actually going to start in the Gospel of Matthew. Bom, vamos iniciar no Evangelho de Mateus. We're going to go to Matthew 13 and we're going to look at 2 parables. Então vamos lá para Mateus 13 e nós vamos examinar 2 parábolas. In the first one, I'm just going to tell you what the parable said, and then we're going to read how Jesus interpreted it. Bom, primeiro nós vamos dar uma olhadinha aqui o que a parábola diz e depois nós vamos ver como Jesus a interpretou. Now, Jesus started a lot of his parables by these words. Jesus começou muitas de suas parábolas usando essas palavras. He said, "The kingdom of heaven is like." Ele dizia assim: o reino de Deus é como. So he started off so many of his parables by saying, "The kingdom of heaven is like this." Ele começou muitas de suas parábolas dizendo que o reino dos céus é como. And then he would tell the parable, and what he would do is he would give you a small little picture of what the kingdom of heaven was like. E ele contava a parábola e dava uma figura, uma imagem do que o reino de Deus se parecia. Now, who likes to take pictures? Quem aqui gosta de tirar fotos? Now, Carol, have you ever photographed a really big event? Carol, você já chegou a fotografar um evento bem grande? Now, when you're photographing the big event, you have to take different angles, right? Quando você está tirando foto de um grande evento, você precisa tirar de ângulos diferentes, correto? Because you're going to take angles of different parts of the room. Porque você vai tirar de fotos de ângulos de partes diferentes do espaço. You're going to have close-ups of some people. Você vai dar um zoom em algumas fotos. And then you're going to pull out and you're going to have some group shots maybe. E talvez você tenha algumas fotos feitas por grupos. And then when people come back and they're looking at your pictures, E aí quando as pessoas estiverem olhando as suas fotos, it's looking at all the pictures that gives them the idea of what they've seen, right? mas na verdade vai ser o conjunto de cada foto tirada que vai dar a ideia do todo do que If aconteceu. they just look at one picture, they're not going to know what they're seeing.
Se eles olharem só uma foto, eles não vão entender o todo. You know, you guys just did the big outreach on the beach. Vocês daqui da igreja, nós fizemos aquele evento nos 10 quilômetros da tribuna. Absolutely amazing. Foi algo fantástico. I was so proud when I saw all the pictures. Eu fiquei muito orgulhoso de vocês quando eu vi as fotos. But if I just see one picture of somebody standing there in a cool t-shirt, I don't know what they're doing. Mas se eu visse uma foto de uma pessoa com a camiseta no meio de lá, eu não ia entender o que estava acontecendo. But as I look at all the pictures that y'all posted, I got a really good view of the event. It was incredible. Mas quando eu comecei a analisar as fotos que vocês postaram no Facebook, eu pude entender a grandeza do evento. You know what? The Bible's written that way. Sabia que a Bíblia é escrita dessa forma? Did you know that? The New Testament is actually written like that. O Novo Testamento é escrito dessa forma. Because you don't learn everything by reading just one passage of Scripture. Não tem como você aprender todo o Novo Testamento lendo apenas uma passagem. That's why Jesus said the kingdom of heaven is like this. Por isso que Jesus dizia, o reino de Deus é como isso. And then he'd tell another story and say that in the kingdom of heaven is like this. E aí ele contava outra história e também dizia, o reino dos céus também é como isso. And then a little later he'd say, and the kingdom of heaven is like this. E aí pouco tempo depois ele falava, o reino de Deus também é como isso. And it's when we put them all together that we get a really good understanding of what the kingdom's like. E aí quando você junta todas essas imagens, você consegue ter uma boa ideia do reino, de como se parece o reino de Deus. So the first parable, I'm just going to tell you, just to give you the synopsis of what it said. Então vamos falar sobre essa primeira parábola. Jesus said, the kingdom of heaven is like this. Jesus disse, o reino dos céus é como isso. A farmer was planting some wheat in his field. Um fazendeiro estava semeando no seu campo. And he planted the seeds. E ele plantou as sementes. And then he went in and went to bed. E aí ele foi dormir. And his enemy came and threw bad seed in the field. E aí veio o seu inimigo e jogou sementes ruins no mesmo campo. And that seed turned into weeds. E essas sementes saíram ervas daninhas. And the farmer didn't notice it right away. E o fazendeiro não percebeu logo de princípio. But a few weeks later, as the wheat started to grow, mas poucas semanas depois a erva daninha começou a crescer. He said, his servants said, look, there's weeds here as well. Who did this? E aí os seus servos foram até ele e disse, nossa, tem erva daninha crescendo aqui, mas quem fez isso? Nós não plantamos isso. And the farmer said, an enemy did this. E aí o fazendeiro disse, nosso inimigo fez isso. And the servant said, well, should we pull the weeds up? E aí o servo disse, então, devemos puxar essa erva daninha? And the farmer said, no, don't pull them up. Just wait until harvest time and then we'll separate them. E aí o fazendeiro disse, não puxe as ervas daninhas. Vamos esperar que tudo cresça e na hora da colheita nós iremos separar. Well, after Jesus told that parable to the many people, depois que Jesus contou essa parábola para aquelas pessoas, the disciples came to Jesus later and said, Jesus, we don't understand that parable. Can you tell us what it means? E aí ele falou o seguinte, os discípulos de Jesus, nós não estamos entendendo essa parábola. Você pode nos ajudar a explicar o que quer dizer? Can I have the next slide? Você pode botar o próximo slide, por favor? Thank you. So Jesus explained what the parable meant, the spiritual meaning behind it. E aí Jesus explicou Matthew 37. o que essa parábola quer dizer. Eu vou ler para vocês. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O joio é a erva daninha. E o ímpio é que o semeia, é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e aquele que tem ouvidos, ouça. Now remember, when Jesus told this parable the first time, he said, the kingdom of heaven is like this.
Sabe, Jesus, quando ele contou essa parábola, ele disse: o reino de Deus é como isso. So as he's explaining this parable, he's basically saying this is kind of how it's going to be at the end. E aí ele explicando essa parábola, ele diz: isso é como vai acontecer no fim dos tempos. The harvest that the farmer talked about is the end of the world. Essa colheita que o fazendeiro fala nessa parábola é o fim do mundo. Now, none of us like to think about the end of the world. Sabe, nenhum de nós gostamos de falar sobre o fim do mundo. I mean, that's pretty final, right? Bom, isso é bem fim, no final. And it's not something that you'll read about much in the newspaper. Não é algo que você lê nos jornais. Because it's final, it's the end. Porque isso na verdade é o fim. But Jesus said that the harvest, that's the end of the world. When the end comes, when Jesus returns. Na verdade a colheita é o fim do mundo, que é quando Jesus retorna. And he says he's going to send his angels not to collect his people, but to separate. E essa passagem diz que Jesus, no fim dos tempos, vai vir com seus anjos, não só para coletar todos, mas para separar o povo. Next slide. Próximo. And did you notice he talked about fire? E você sabia que você percebeu que ele falou de fogo? You know, it's been years since I've actually preached a message on fire and hell. Nossa, fazem muitos anos desde que eu preguei uma mensagem que falava de fogo e de inferno. It's not something we enjoy talking about. It's not pleasant. Não é algo que a gente gosta de ficar falando. But Jesus says at the end he's going to send his angels. There's going to be a separation, and those that don't know God are going to get tossed into the furnace. E na verdade Jesus diz nessa passagem que no fim dos tempos os anjos do Senhor vai separar o povo de Deus do povo que não é de Deus, e o povo que não é de Deus será realmente jogado no lago de fogo. Not a pleasant thought, but as we'll see, this is going to be a constant theme as we look at Jesus coming back. Não é um pensamento prazeroso, mas a gente vê que é um tema constante quando a gente começa a estudar a volta de Jesus. All right, would you read Matthew 13, verse 47 to 51? Mateus 13, vamos lá para o 47, versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Okay, next slide. So the kingdom of heaven, remember we've got that phrase again, the kingdom of heaven is like. E aqui nós vemos de novo essa frase, Jesus dizendo: o reino dos céus é ainda como a fishing net. Uma rede de pesca. When God harvests the world. Onde Deus ele colhe a colheita do mundo. And the fishing net is pulled up on the beach and the fishermen separate the fish. E o pescador puxa essa rede até a praia e ele separa o peixe bom do ruim. And Jesus says again, the kingdom of heaven is like this. It's going to be like this at the end of the world. E Jesus diz, o fim dos tempos, o reino de Deus será exatamente como isso. Except instead of it being the fishermen separating the fish, mas ao invés de ser o pescador separando o peixe, it's going to be his angels bringing a separation. Será os anjos do Senhor trazendo essa separação. And you got more fire. E aí nós temos mais fogo. Not very pleasant, but again, the angels separate the wicked from those who follow God, and the wicked are thrown into the fire. E aí a gente vê os anjos separando as pessoas injustas das pessoas justificadas por Jesus, e as injustas que não escolheram viver longe de Jesus são lançadas ao fogo. In the Bible, fire usually means two things. A palavra fogo na Bíblia representa duas coisas. It either means purification, significa purificação, because the Bible talks about being purified by fire.
que a Bíblia fala de ser purificado através do fogo. And that's when the Christians experience fire, it's purging us, it's cleansing us. E quando nós cristãos experimentamos o fogo, nós estamos passando por um processo de purificação, de limpeza. But here it's the second meaning of fire. Mas aqui não é esse significado de fogo, fala sobre outro significado, que é juízo. Judgment. No fun, but that's what's going to happen. Que é um julgamento, algo que não é divertido, mas vai acontecer. So two parables from Jesus. Duas parábolas de Jesus. The kingdom of heaven is like this. O reino de Deus é como isso. The angels are going to come. Os anjos virão. There's going to be a separation. Haverá uma separação. And God's people are going to be gathered in, and the people that are evil are going to face judgment. E as pessoas de Deus serão juntadas e aquelas malignas vão passar pelo julgamento de Deus. All right, next slide. Próximo. All right, Second Thessalonians. You'll read that one. Second Thessalonians. Let's see what Paul had to say. Vamos dizer o que Paulo fala sobre esse assunto. Está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. Diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Now remember, we're talking about different snapshots of the same event, different pictures. Bom, lembre-se que nós estamos falando de fotos tiradas de ângulos diferentes acerca do mesmo evento. Jesus has given us two pictures. Jesus nos deu duas fotos. And now Paul is giving us a picture. E agora o apóstolo Paulo está nos dando uma outra imagem. And Paul talks about Jesus coming back. E o apóstolo Paulo fala sobre a volta de Jesus. He talks about the angels. Ele fala acerca dos anjos. He talks about fire. Ele fala acerca do fogo. Next slide. Próximo slide. More fire. Mais fogo. And judgment. E julgamento. So Paul is talking about a very serious event. Então nós vemos Paulo falando sobre algo muito sério. When Jesus comes from heaven, he's going to come with his mighty angels. Quando Jesus vir do céu, ele virá com seus anjos poderosos, flaming fire, com fogo flamejante, and bringing judgment on those who don't know God. E trazer juízo para com aqueles que não conhecem a Deus. Now this is where most people who maybe aren't Christians or maybe aren't real sure of their faith yet. Esse é um assunto que talvez aquelas pessoas que não têm certeza acerca da sua fé ou aqueles que não conhecem Jesus want to put their hands up and go, but eles querem colocar sua mão, levantar sua mão e dizer, mas would God really do that? Será que Deus fará isso mesmo? I mean, God's loving. Mas Deus não é amor? And Jesus was so sweet. E Jesus não era tão doce? And Jesus was so nice. Jesus não era tão legal? And I've got this friend. E eu tenho esse amigo. And they're not a Christian. Esse amigo meu não é cristão. But they're so nice. Mas eles são é uma pessoa tão boa. And they're so sincere. É uma pessoa tão sincera. So is God really going to judge them? Mas Deus vai julgá-lo? Well, yeah. Na verdade, sim. Jesus disse, I am the way, eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. E a vida. No one comes to God, ninguém chega até Deus except through me. Se não for por mim. But that's not fair. Mas isso não é justo. I mean, what about the guy who's a sincere Muslim? Mas aquele cara que é um muçulmano sincero? Or the guy who's a sincere Buddhist? Aquele cara que é um budista sincero? Or a sincere atheist? Ou até um ateu sincero? The Pope said that even a sincere atheist has got a shot. The Pope said recently that even atheists have a shot at heaven.
Ah, o Papa acabou até dizendo que um ateu tem a chance de ir para o céu. I don't know. Não é o que a Bíblia diz. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No one comes to God Ninguém chega a Deus except through me. se não for por mim. Now, that may not seem fair, Isso talvez não seja justo, but I'm thankful that at least there is a way to God. e eu estou super feliz e agradecido que existe um caminho para Deus. God gave us a way to reconnect with Him. Deus nos deu e nos mostrou um caminho para nos reconectarmos a Ele. He didn't leave us without hope. He left us with a way to connect with Him. Ele não nos deixou sem esperança nenhuma, mas Ele providenciou uma maneira de nos conectarmos a Ele. And people question and go, well, how do we know Jesus is really the way? E as pessoas ficam se questionando: como que nós teremos a certeza que Jesus realmente é o único caminho? Well, here's the way I look at it. Bom, essa é a forma que eu interpreto isso. The guy who said, I'm going to be killed, A pessoa que diz: eu vou morrer, and then I'm going to rise from the dead, e aí eu vou ressuscitar dos mortos, and I'm never going to die again, e eu nunca vou morrer de novo. and then he does it, E aí ele faz isso, I'm going to believe what he says. eu vou acreditar, porque ele cumpriu aquilo que ele falou. If he says he's the way, I believe it. Bom, se ele fala que ele é o caminho, eu creio. That resurrection from the dead thing gets me every time. Bom, a ressurreição dos mortos me chama a atenção o tempo inteiro. But let's look at another passage here. Mas vamos olhar outra passagem aqui na Bíblia. Now let's go to the Apocalypse. Let's go to Revelation. Vamos lá em Apocalipse. Now, before we read the scripture, Antes de nós lermos essa passagem, let me set this up for you. deixa eu lhe falar algo. The tribulation is over. Vamos entender aqui que a tribulação já passou. The seven seals, Os 7 selos, the seven trumpets, as 7 trombetas the seven bowls of wrath are all done. e os 7 taças da ira de Deus já aconteceram. In chapter 16 of Revelation, the tribulation ended. No capítulo 16 do livro de Apocalipse se encerra a tribulação. The last bowl of wrath was poured on the earth. E a última taça da ira de Deus é derramada sobre a terra. Now, let me tell you a little something about the tribulation. Deixa eu lhe falar algo sobre a tribulação. Sometimes people read about the tribulation Às vezes as pessoas leem sobre a tribulação and they think that's God judging. e acham que isso é Deus julgando. God's judging people during that period of tribulation. Deus, como se Deus estivesse julgando as pessoas durante esse período de tribulação. Actually, that's not right. Na verdade, esse é um pensamento errado. God is not judging yet. Deus ainda não está julgando. During the period of tribulation, God is inflicting things on people Durante esse período da tribulação, Deus não está julgando ainda. Ele está permitindo que coisas aconteçam to try and get them to turn back to Him. para que essas pessoas possam voltar para Ele. In fact, it says over and over again in Revelation that after this happened, the people still refused to turn back to God. E o livro de Apocalipse diz que depois de alguns acontecimentos, as pessoas ainda não querem se entregar a Jesus. So in chapter 16, the tribulation ended. E aí, em capítulo 16, isso acaba. Chapter 17 and 18 talk about the fall of Babylon. E no capítulo 17 e 18 fala sobre a queda da Babilônia. Don't know what that is. Que na verdade eu não sei o que isso realmente quer dizer. Scholars or theologians still debate over what it is. Bom, muitos teólogos e pessoas estudiosas ainda ficam debatendo sobre o que realmente quer dizer isso. Maybe it's a description of the fall of the world system. Às vezes, talvez representa uma descrição da queda do sistema do mundo. I don't know. Eu não sei. But what we do have is we come to chapter 19, Mas quando nós vamos ao capítulo 19, and this is the end of the end. e esse é o fim dos fins. Because the end days, the last days started with Jesus. Porque os últimos dias começaram com Jesus. In fact, it's said in Hebrews, not long after Jesus had gone back into heaven, Na verdade, fala que em Hebreus, logo pouquinho tempo depois que Jesus foi para o céu, Hebrews 1:1 and 2. Hebreus 1 e 2,
It talks about in these last days God has spoken through His Son Jesus. Fala que nos últimos dias Deus falou através do seu Filho Jesus. So the last days started then. Então os últimos dias se iniciaram ali, quando Jesus ressuscitou. Now, Agora, we get here and we're at the end of the end. no capítulo 19 é o fim dos últimos dias. Bom, vamos lá. Diz assim. Ops. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Wow, that's awesome, huh? Não, isso é maravilhoso, não? Amen. Amém? Now, remember, we're talking about different pictures. Bom, nós estamos falando aqui acerca de imagens diferentes. We don't get everything from one picture. A gente não consegue ver tudo através de uma foto. So Jesus gave us the two parables. Jesus nos deu as duas parábolas. And if you read, there's more. We just pulled two out to look E at se tonight. você ler a Bíblia, você vai ver que há mais parábolas acerca do reino de Deus. Nós só lemos duas. And Jesus was talking about the harvest and the end of the age. E And the Jesus angels. fala sobre a última colheita e sobre os seus anjos nos fins dos tempos. And the separation between God's people and those that don't follow Him. E a separação entre o povo de Deus e aqueles que não seguem. And then Paul gives us the picture of Jesus coming from heaven E aí Paulo nos dá essa imagem de Jesus vindo do céu. with angels and flaming fire and Com judgment. anjos e fogo flamejante e julgamento. And now E agora, we get here. a gente chega aqui. And John starts off by saying, I saw heaven opened. E aí João, o apóstolo João diz: eu vi os céus abertos. You know, Revelation actually starts in chapter 4 with the vision that John saw. O livro de Apocalipse, no capítulo 4, fala da visão que João teve. You know, the first chapter is Jesus coming and appearing to John. E no primeiro capítulo fala de Jesus aparecendo ao apóstolo João. Chapters 2 and 3 are about the churches that Danny preached on last week. E no capítulo 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas que a pastora Dani pregou no domingo passado. But in chapter 4 of Revelation, Mas no capítulo 4 de Apocalipse, this amazing verse esse versículo fantástico, where John says, I saw a door standing open in heaven. onde João diz: eu vi uma porta aberta no céu. Revelation 4:1, if you want to check. Isso está em And he Revelação. says, I saw a door standing open in heaven, and I heard a voice saying, come up here. Eu vi essa porta aberta no céu e ouvi uma voz dizendo para mim: vem até aqui. Now, I don't know if you've ever thought of this, Eu não sei se você já pensou nisso, but that's kind of where we live. mas é isso onde a gente vive. Revelation gives us this picture of what's going on in eternity all around us that we can't see. O livro de Apocalipse nos dá uma ideia do que acontece na eternidade, algo que nós não conseguimos ver. I mean, have you ever thought about that? What's going on in the spirit world that I can't see with these eyes? Você já parou para pensar o que está acontecendo no mundo espiritual que eu não consigo enxergar com os meus olhos carnais? And Revelation opens the door E o livro de Apocalipse abre a porta and lets us look through with John e nos permite dar uma olhadinha junto com João and see what's going on in the heavenly e realms. ver um pouco do que está acontecendo no mundo espiritual. But we don't live there, do we? Mas a gente não vive lá ainda, Our vivemos? feet are firmly planted on the earth. Nossos pés estão bem plantados aqui no planeta Terra.
You still got to get up and go to work Você tomorrow. precisa acordar cedo amanhã e trabalhar. You might have an argument with your wife on the way home. Talvez você tenha uma disputa com a sua esposa no caminho de casa. You got to pay your bills. Você precisa pagar suas contas. Right? I mean, we all live here. Nós vivemos aqui. But as Christians, Mas como cristãos, there's this overlap. existe essa outra camada. This overlap between earth and heaven. Existe essa coisa entre o céu e a terra. And that's actually where we live. E é onde a gente vive. You and I, if you're a follower of Jesus, Bom, se você é um seguidor de Jesus, you live in that place where heaven and earth overlap. você vive naquele lugar onde o céu e a terra entram em contato. And you know exactly what I'm talking about if you'll just think about it a second. Bom, você vai entender exatamente o que eu estou falando se você pensar um pouquinho. We've all felt that pull in our heart. Todos nós sentimos algo em nosso coração. Maybe even during worship tonight. Talvez durante o louvor hoje à noite. And I tell you what, I just gotta give the worship band a pat on the back. They're awesome. Bom, eu queria também engrandecer aqui, né, a banda que fez um trabalho maravilhoso hoje. Man, every time I come, the worship's just better and better. Toda vez que eu venho aqui, eu sinto que a banda e o louvor está ficando cada vez melhor. You guys are doing awesome. Vocês estão But you know, sometimes during worship, you might feel that tug, that pull in your heart. E talvez durante a adoração você sinta algo puxando o seu coração. You know, we all feel the pull of eternity from time to Todos time. nós sentimos a eternidade batendo em nosso coração de tempos em tempos. Maybe sometimes when you're quiet and praying, Talvez quando você está lá orando calminho, you might feel that pull from another world. parece que algo de outro mundo vem e te puxa. Have you ever thought of that? You weren't even made for this world. You were made for something else. Você já parou para pensar que você não foi feito para esse mundo, você foi feito para algo mais? The power of a supernatural being from another world is flowing through you. O poder de um ser sobrenatural flui sobre a sua vida. So we live in that overlap where heaven and earth connect. Então a gente vive nesse local onde o céu e a terra se conectam. And even though our feet are here on earth, Mesmo que meu pé esteja aqui na terra, Paul tells us that we're seated in heavenly places with Jesus. Paulo diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. And so we feel this pull towards heaven, towards eternity. Então a gente sente algo nos puxando para a eternidade, para o céu. But we also feel the pull of the world too. Mas a gente também sente o mundo nos puxando também. And that's why sometimes we feel this tension in our Por lives. isso que às vezes a gente sente uma tensão em nossas vidas. That's a normal part of being a Jesus follower. E isso é uma coisa bem normal de ser um seguidor de Deus. You're going to feel that tension sometimes. Você vai sentir essa tensão às vezes. And that's just the way it is. E é assim que é. But here, Mas aqui, when we get to Revelation 19, quando a gente chega em Apocalipse 19, there's no door open in heaven. não tem mais a porta aberta. Now God has ripped the heavens open. Agora a gente vê que Deus And He's stepping. arregaçou tudo, abriu tudo. He's pulled the heavens back. Time is going to end. E aí ele abre os céus e o tempo acaba, o tempo de hora, minuto, And it's the end of the end. e é o fim do fim. Or the beginning of the beginning. Ou o começo do começo. Right? Certo? It's the start of something new. É o começo de algo novo. And so here we don't have to worry about trying to peek through the door. Então aqui a gente tem que se preocupar quando chegarmos lá de querer ficar dando aquela pescoçada na porta, Because when the heavens are opened, porque quando os céus forem abertos, everything changes. tudo vai mudar. And now let's see what John had to say about Jesus coming back. Então vamos ver o que João diz acerca de Jesus voltando. He describes Jesus as coming back on a horse Ele fala sobre Jesus vindo num cavalo, with eyes like fire, com olhos de fogo, a sword coming out of his mouth, uma espada saindo de sua boca, the armies of heaven following him. o exército celestial o seguindo. Wow.
wow, that doesn't sound like nice Jesus, does it? Isso aí não parece ser um Jesus bem legal. Think about it. When Jesus came to earth the first time, Bom, pense sobre isso. Quando Jesus veio sobre a terra pela primeira vez, he was a suffering servant. ele veio como um servo que iria sofrer. He said, I didn't come to be served. He said, I came to serve you and to give my life as a ransom. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir você e entregar minha vida a muitos, como resgate para muitos. He stood before the Jewish leaders and let them accuse him. Ele ficou diante dos líderes dos judeus e foi acusado por eles. Ele se permitiu ficar naquela situação. He stood before Pilate and allowed himself to be given the death sentence. Ele se permitiu ser condenado à morte por Pilatos. He allowed the Roman soldiers to inflict the horrible beating with the whip. Ele permitiu que os soldados romanos o flagelassem, o dessem chicotadas. And then he allowed himself to be crucified. E ainda se permitiu ser crucificado. But the Jesus that's coming back in Revelation 19, Mas o Jesus que irá voltar em Apocalipse 19, he's not the suffering servant anymore. ele não será mais esse servo sofredor. He's coming back as the conquering king. Ele vem como um rei que conquista. And those that he stood before E aqueles que o acusaram are going to stand before him. vão ficar diante dele. Those Jewish leaders and Pilate, Pilatos, todos aqueles que ficaram o acusando, now they're going to have to stand before agora Jesus. vai ser a vez deles encararem Jesus. So when Jesus comes back, he's coming back with the crowns on his head. Quando Jesus voltar, ele virá com uma coroa em sua cabeça. And as we see in this passage, he's not coming to bring happy thoughts. E como a gente vê nessa passagem, Jesus não está voltando para trazer pensamentos felizes. It says he's coming to unleash the wrath of God. Ele virá para rasgar, liberar a ira de Deus. The time of judgment will have come. E o tempo do julgamento, do juízo, virá. You know, in Jesus' first sermon, he said, "The Spirit of the Lord is upon me." E Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele veio como servo. He said, "I'm going to proclaim the year of God's favor." E eu vou proclamar o ano do favor de Deus. And he was actually quoting from the prophet Isaiah. E ele estava lendo isso do que também estava escrito no livro de Isaías. And he said, "I'm going to proclaim the year of God's favor." Ele disse, eu vou proclamar o ano do favor de Deus. But if you go and read that verse in Isaiah, Jesus actually left off the second half. E se você ler essa passagem de Isaías, Jesus ele menciona até metade. Because the second half of that verse is, "I'm also going to bring the day of God's judgment." Porque a segunda metade dessa passagem diz que Jesus também irá trazer o julgamento de Deus. When Jesus came the first time, he brought God's favor, Quando God's Jesus grace. veio da primeira vez, ele trouxe a graça de Deus. But when he comes back, he's bringing God's judgment. Mas quando ele voltar, ele irá trazer o julgamento de Deus. All right, we're going to look at one more passage of Scripture, Vamos olhar mais uma passagem aqui da and Bíblia. then we're going to wrap it up. Nós vamos Next terminar. Qual o próximo slide? Can I read? Yes, please. Vamos lá, Mateus 24, 29 a 31 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Now, this last picture that we're going to look at, Essa última imagem que nós vamos olhar, Jesus is talking about the end, Jesus está falando acerca do fim. and he says, after the tribulation of those E days, ele fala que depois da tribulação desses dias, you're going to have to see the signs in the heavens. você vai ver os sinais dos céus, They'll see the sign of the Son of Man coming, você vai ver o sinal do Filho do Homem vindo, and all the peoples of the earth will see him. e todas as pessoas da terra irão ver.
Yeah. There's going to be, somehow, everybody on the planet is going to know when Jesus comes back. It's not going to be a secret. Na verdade, não será nenhum segredo. Todo olho verá quando Jesus aparecer. And Jesus talks about how there's going to be deep mourning by the people that see Him, by many of them. E Jesus diz aqui que haverá pessoas muito... Como que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Haverá muita tristeza. Mourning é quando pranteamento. Haverá muito pranteamento quando vinha a vinda de Jesus para algumas pessoas. They're going to see Him coming on the clouds, and many are going to be sad and fearful. Porque eles vão ver, todo o povo vai ver Jesus voltando nas nuvens e muitas pessoas vão sentir essa sensação. And again, Jesus says the angels are going to come and there's going to be a separation. E os anjos virão e haverá uma separação. But this time Jesus emphasizes the fact that they're going to gather His people from all different corners of the earth. Mas Jesus enfatiza aqui que Ele irá juntar o seu povo, os seus escolhidos, nos 4 cantos da terra. And I don't know about you, but I want to be in that group that the angels gather up to come be with Jesus. Eu não sei acerca de você, mas eu quero ser parte do grupo que é recolhido pelos anjos. You know, I love coming to Pastor Fabio and Danny's house. Eu amo ir até a casa do pastor Fábio e da pastora Dani. Because whenever he comes in the house, porque quando ele chega em casa, Joshua comes running. O Joshua corre. Pai, pai, pai. Papai. And he's so happy to see his dad. E Joshua fica bem feliz de ver o seu pai. You know, that's the way it's going to be for the church when Jesus comes back. É assim que será para a igreja quando Jesus voltar. When Jesus returns, that's how we're going to feel. Oh man, Dad's home. Quando Jesus voltar, essa vai ser a nossa sensação, como a do pequeno Joshua. Papai chegou. And we're going to be so excited to see E Him. nós vamos ficar super empolgados em vê-lo. But as we've seen, there's going to be another group that it's not going to be a happy day for. Mas haverá outro grupo que não ficará feliz com esse dia. You know, in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, bom, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Adam tried to hide from God. Adão tentou se esconder de Deus. And you know, ever since, people have been trying to hide from God. E desde então, as pessoas têm tentado se esconder de Deus. But you know, again, there's a way. Mas existe caminho. There's a way. Existe caminho. And maybe tonight, I don't know, maybe you might be in a situation where you're not sure about your faith. Talvez hoje à noite você está numa situação onde você não tem certeza acerca da sua fé. Maybe you're just not sure. Talvez você não tenha certeza. You know, this is a great opportunity to reconnect with God. Essa é uma grande oportunidade para se reconectar com Deus. Don't do it out of fear. Não faça com a motivação de medo. Don't do it out of guilt. Não faça com a motivação de culpa. Do it because you feel the Holy Spirit speaking to you. Mas faça isso porque você sente o Espírito de Deus falando no seu coração. Do it because you realize, you know what? I'm really not in a relationship with my Creator. Faça isso porque você talvez pense assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu não estou num relacionamento com o meu Criador. I'm really not where I need to be with God. Eu realmente não estou onde eu deveria estar com Deus. And maybe you say, you know what? Tonight I'd love for you to pray for me. Mas talvez você possa pensar, sabe de uma coisa? Hoje à noite eu adoraria que você orasse por mim. So I can reconnect with God. Então eu posso me reconectar com Deus. And be one of those that when Jesus does return, e ser daqueles que quando Jesus voltar, I can run to Him like, you know, a child running to his father. Eu possa correr até Ele como uma criança que corre em direção ao seu papai.